Oi, Cissa, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar te entrevistando de novo. Que E isso, eu que agradeço. a gente começa desde o começo. Quem quiser ver mais sobre você, vê a primeira entrevista também, que já está disponível. Sim. Mas sempre legal falar um pouco antes de a gente falar do show lá em Nova York, né? Que você foi a primeira brasileira, você foi a única brasileira, né, a se apresentar no Governos Bal. Isso. Vamos falar um pouco sobre a. Você que prefere falar um pouco da sua história primeiro, depois a gente entra no assunto do show? O que você prefere? Pode ser, Novo. Você que É, comanda aí. vou falar um pouco da sua história. Como é que a música chegou na sua vida? Como é que ela, a partir de que ponto ela se tornou uma profissão? Sim, sim. Então, quando eu era bem pequenininha, bem criança mesmo, 6 anos, os meus pais acharam que, ainda acham, né, mas que era importante, né, para o desenvolvimento da criança aprender algum instrumento, alguma coisa relacionada à música. Então, eu comecei aulas de violão quando eu tinha 6 anos de idade. E daí, fazendo as aulas de violão e tal, tocando, e eu sempre cantei junto também com o violão. Eles perceberam isso. Então, quando eu tinha uns 9 anos, eu comecei aulas de canto, porque eu queria muito fazer aula de canto. E daí, Uhum. desde lá, desde 9 anos de idade até hoje em dia, eu estudei muito, muito mesmo o canto. Fiz Sim. várias aulas, estudei muito. Daí, quando eu tinha meus 13 anos, que eu já estava compondo também, eu lancei minha primeira música autoral. Desde lá nunca mais parei também, tanto que eu tô lançando meu terceiro álbum agora. E é isso, eu sempre fui muito apaixonada, principalmente por palco, eu sempre gostei muito de música, mas o que me fez assim ter certeza que eu queria viver disso sempre foi o palco, eu sempre gostei demais de estar em cima do palco, de cantar pra galera. E daí é isso. Você lembra qual foi a sua primeira experiência no palco? Como é que foi isso? Lembro, em questão com uma banda de rock, eu lembro. Eu lembro certinho. Eu tinha 12 anos, a gente cantou 3 músicas, acho que uma do Queen, uma do Alice in Chains e uma do Deep Purple. Eu lembro certinho, eu tinha 12 anos. Foi o meu primeiro show de rock, assim. Eu lembro que eu tava muito nervosa, claro, né? Mas eu adorei demais. Mas antes disso, eu já tinha apresentado no palco outras vezes, porque quando tinha esses eventos de escola, sabe? Apresentação de escola, eu sempre ia cantar. Então eu cantava, quando eu era mais novinha, eu cantava nas festas juninas das escolas. Ou seja, você era chata, Para. né? Sim, exato. Mas eu sempre cantava nas festas juninas da escola. Tanto que eu lembro que eu até acabava cantando até sertanejo, né? Porque eu não podia cantar rock, né? Porque Aham. era festa junina. Mas eu acho que eu cantei numas 4 festas juninas, assim, antes de eu fazer meu primeiro show de rock. Cara, sinistro, né? Quantas crianças lá se apresentando, faz você está cantando. Sim, exato. Mas você falou que você cantava sertanejo, né, no caso das festas, né? Você Nas sempre festas, foi né? mais de rock, no caso, desde sempre, Sempre. Sempre, 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 sempre. Quando. Eu gosto muito de rock por influência dos meus pais, né? pelo fundo Hum, também. dá pra perceber. Mas eu sempre gostei demais. Eu lembro, assim, tem vídeos meus de muito, muito criança mesmo. Cantando já Metallica, Offspring, Rage Against the Machine, coisas que meus pais escutam ainda, né? Então, desde sempre. Quando eu tinha 8 anos, que eu lembro que eu tive era um MP3, assim, que eu já Entendi. tinha as minhas músicas, já tinham várias, várias bandas, assim, eu sempre gostei. Legal. E o que te levou pro rock foi justamente a sua família ter esse gosto, ou foi de você se descobrir sozinha esse gênero? Sim, eu acho que, lógico, é um negócio meu, né? Claro, né? Tanto que, tipo, um Aham. exemplo, a minha irmã também, que foi criada pelos meus pais, odeia rock, né? Então, mas eu conheci pela minha família, só Uhum. que foi um negócio muito meu também. Eu comecei escutando as bandas que eles escutam, mas hoje em dia, tipo, mesmo sendo rock, eu tenho as minhas bandas favoritas, eu tenho as bandas que eu conheço, que eu gosto e tal, mas foi grande parte de influência deles. E de exemplos, quem que te inspira hoje que você costuma ouvir?
Nossa, eu escuto muita coisa. Eu O que escuto tá na muita coisa mesmo. playlist ultimamente? Nossa, a minha playlist tem mais de 1000 músicas. Que- Mas atualmente eu venho escutando um pouco mais, que eu gosto, assim, mais de pessoal, eu venho escutando um pouco mais de metal, Hum, que é o que eu gosto mais, metalcore, no metal. Então, esses dias eu tô escutando bastante I Prevail, Architects, Avatar. System of a Down é minha banda favorita de todos os tempos. Eu descobri quando eu era muito criancinha, bem. assim. Mas da parte de influência, o Evanescence é um que sempre me influenciou muito. Acho que principalmente pelo vocal feminino, e eu Sim, escuto desde sempre. E o vocal da Emily, assim, sempre me deixou muito. Nossa, eu sempre achei muito legal o vocal dela. E sim. por ser vocais difíceis, né, que ela faz, que ela sempre fazia, sempre me incentivou muito a estudar. Então, o Evanescence com certeza misturou bastante. E daqui do Brasil, Pitty também. Escuto Uhum. desde sempre, o CPM, muita banda. Isso é uma coisa legal você ter mencionado elas, porque o rock tô falando historicamente, né, de tradição, né? Sim, Era muito formada pelos homens, né? Dominada pelos homens. total, total. Hoje a gente vê várias mulheres que estão se destacando nisso, Sim, nesse gênero. Como é que você se sente representando? sim, Né? eu acho que hoje em dia, que bom, né? Que muita coisa mudou. Hoje em dia eu vejo, a gente consegue ver bastante mulheres e tal no rock. Mas eu concordo com você. Mesmo hoje em dia, ainda assim é um gênero que tem que o público naturalmente ele é mais masculino. Então você vê nos festivais, nos shows e tal, assim, 80%, dependendo da banda, mas na maioria das vezes é um público bem masculino. Ah, E lógico, a gente, né, a gente sendo mulher, a gente acaba passando uns perrengues e tal, mas em geral eu nunca tive uma dificuldade extrema que fizesse assim pensar, tipo, nossa, eu vou desistir por conta disso. A gente passa, né, por uns negócios que a gente, mulher, a gente vê o mas exemplo da Avril Lavigne, como é que ela sim, cresceu ainda. É, exato. Então, e quem é mais. Tem um povo chato mesmo, mas quem realmente gosta de rock e escuta, sabe que tem, tipo assim, inúmeras bandas. Com não só vocalistas, mas guitarristas também, bateristas. Bandas só com mulheres, a própria Cripta, Nervosa, são bandas que são 100% femininas. esse público chato tem em todo lugar, só a gente procurar. Exato. Em todo E, lugar. Gente chata, a gente sempre vai ter. verdade, vamos falar agora do governo Osbal, que você foi a única brasileira que foi Vamos. pra lá. Como foi essa Sim. experiência? Como é que você saiu daqui e foi para lá? Nossa, foi. Eu vou contar um pouco como que foi a parte do convite, como que eu fui parar em Nova York, mas o projeto chama Kid Rock for Você achou que era Kids. spam na hora? Hã? Na hora que o convite chegou, você achou que era spam? Certeza. Eu achei que era golpe. Eu falei, não, isso aí é mentira. Ah, Mas lá em 2020, o projeto Kid Rock for Kids entrou em contato comigo. Foi tipo antes de eu lançar minha primeira autoral. Na época que eu fazia tipo cover ainda no Instagram, postando vídeo. Eles entraram em contato comigo, que o Kids Rock for Kids, que eles são um projeto beneficente, que eles fazem shows, festivais e tal, para arrecadar dinheiro e para doar depois. Mas aí chegou a pandemia, parou os shows, e eles quiseram fazer algumas bandas online para fazer lives. E daí eles entraram em contato comigo perguntando se eu queria ser vocalista dessa banda com um integrante de cada continente. Então eu estava aqui representando a América do Sul e aham. tinha o outro pessoal representando aí os outros continentes. Entrei nessa banda em 2020, nessa banda virtual. A gente fez umas 3 lives, eu acho, 3, 4 lives, que cada um gravava na sua casa, juntava e tal. E daí lá em 2022, na verdade, o convite foi no final de 2021, né? Mas no final de 2021 eles entraram em contato falando que eles queriam fazer um show dessa banda presencialmente, lá Uhum. em Nova York. Daí eu achei que era spam. Eu falei, não, agora viajou, agora tá Não. mentira. Mas eu fiz várias reuniões com eles, eles mostraram, tava tudo certinho, as passagens, o hotel, os dias dos shows, todos os lugares existiam. Aham. E eles literalmente levaram todo mundo da banda lá para Nova York para a gente fazer shows presenciais. Isso em 2022, foi a primeira vez.
Fui pra lá em 2022, deu tudo muito certo, todo mundo da banda virou muito amigo, os shows foram incríveis. Eu fui pra Nova York pela minha primeira vez pra ir Isso que fazer eu esses shows. ia perguntar, como é que foi? Você já se conheceu em 2020, né? Conheceu online, né? Pela banda. Como é Sim, sim. que encontrar o pessoal? Então, a gente se conhecia online, só que acho que porque todo mundo da banda era tipo, meio adolescente, mais pra. Né? Isso, a gente ficava mais em contato com o pessoal do projeto do que com os outros integrantes. Então a gente tinha um contato muito breve nas redes sociais, tipo, de comentar, de conversar, mas um negócio muito breve. Então, eu não fazia a mínima ideia como que eles iam ser, e principalmente. Eu tava muito preocupada porque eu era a única pessoa da banda que o inglês não é a língua nativa. Todos os outros onde moram Sim, falavam inglês porque o país fala inglês mesmo. Então de toda forma. eu, eu já fui meio assim, eu já fui com muito medo, porque eu já falava inglês, né? Sim, eu já sabia falar, só que é diferente quando você fala com nativos pela primeira vez, né? Eu já tentei e não deu certo. Mas então eu fui assim com muito medo, muito nervosa, mas deu tudo certo. A gente todo mundo virou muito amigo, a gente se deu super bem, tanto que depois até depois a gente hoje em dia a gente se conversa total assim por WhatsApp. A gente voltou em 2023. Em 2023 foi muito legal porque a gente foi para Londres também, então teve os shows em Nova York e Londres, então eu também fui para Londres pela primeira vez. Que ano, hein? Muito legal. E daí a notícia incrível que a gente recebeu é que em 2024 a gente teve o convite de tocar no Gold Ball, que é o maior festival de música de Nova York. Então, assim, nossa, tem muita coisa que falar, porque foi muito legal. Como é que. Vamos lá, partidão. Como é que foi o preparativo para vocês subirem no palco lá? O melhor Então, momento que você eu teve? fiquei, eu fiquei impressionada com a organização. Isso, a primeira coisa. Foi o primeiro festival, mesmo aqui no Brasil, eu nunca tinha participado de um festival grande. Aham. Isso foi a coisa mais louca para mim, né? Porque aqui vai fazer 5 anos que eu tô com a minha carreira artística aqui no Brasil, artista independente, corre atrás dessa música e nunca consegui essa oportunidade. E Aham. lá eu consegui, né? O que é doideira. Organização não tenho o que falar. Primeiro, segurança também. A gente passa, tipo, entrando no festival, a gente passa por várias etapas de segurança para ter certeza que ninguém tá levando nada. Então, a gente passa por, tipo, umas 4 etapas diferentes. Sim. Daí a gente entra, tem um lugar que é a Vila dos Artistas lá, que é muito louco. É tipo, tem vários lugares para você sentar. Me impressiona a partir daí, né? Exato, exatamente. E sem contar que não só a quantidade de estrutura que tinha pra gente, tanto pra gente, comida, bebida, qualquer coisa que a gente precisasse, era tudo muito acessível. Eu fiquei impressionada do jeito que eles tratam a gente também. Como eles tratam, porque, tipo, na mesma noite teve The Killers, por exemplo. Sim. Mas eles tratavam a gente do mesmo jeito que eles tratam The Killers. Assim, com o mesmo respeito, com Era o mesmo nível. sim, total. Eles tratavam a gente com muito respeito, com muito carinho também. Toda hora perguntando se a gente precisava de alguma coisa. O nosso show foi um dos primeiros shows, né, do dia. E daí eu lembro que tinha os guardas também que falavam pra gente, não, mas a gente vai lá assistir vocês, bom show e tal. Então, assim, o que você precisava, eles corriam atrás para você. Tinha um lugar também só para guardar as bolsas, equipamentos, tudo separadinho, assim. Pô, Eu muito bacana. fiquei impressionada com o jeito que eles tratavam a gente, assim, o que você precisasse, você tinha. E a gente conseguia assistir o show de algumas outras bandas também por trás do palco. Então, Sim. depois que a gente fez o show, a gente conseguia ir lá assistir o show também. Você chegou a conhecer Então, alguém lá que estava se apresentando também? sim, eu conheci algumas bandas. Tem uma banda que chama Hippocampus, eles são ingleses, se eu não me engano. Uma banda indie que a gente conseguiu conhecer. Eu assisti vários shows, eu assisti o show do The Killers inteirinho. O The Killers passou pertinho de mim, assim, eles passaram ali na frente. A gente assistiu o show da Sabrina Carpenter também. Nossa, é muito show no festival inteiro, então a gente ficou passeando bastante assistindo shows. E como é que foi o. Desculpa. Como é que foi o retorno do público lá?
E foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Tinha uma galera que, a hora que começou o nosso show, foi a hora que os portões abriram e logo em seguida começou o nosso show. Então, a hora que a gente começou, a galera tava chegando ainda. E teve uma galera que correu para pegar grade, né, para assistir as bandas que ia ter depois, né? Mas essa galera que tava lá, eles foram muito legais mesmo. Eles estavam muito animados, cantando. As músicas eram autorais, mas algumas músicas a gente ensinava. Eles cantavam juntos, batia palma. A galera tava muito animada mesmo. Foi muito Pô, legal. muito bacana. E você falou que você foi Nova York e Londres, né, no caso. Isso, ano passado. Esse ano foi só Nova York. Qual foi a melhor coisa que você viu assim, em relação à cultura que você conheceu de cada lugar? A cultura musical dos dois países, tanto dos Estados Unidos, tanto da Inglaterra, é uma coisa muito legal mesmo, porque lá eles têm uma cultura de querer ver músicas autorais, querer assistir bandas que não são tão famosas, que não são estouradas. Então lá é muito louco, porque lá você não precisa ser assim estourado para você viver de música. Você consegue viver fazendo seus shows, tendo ali o seu público. Mas aqui no Brasil a gente tem um negócio que, infelizmente, né, mas eu entendo também, mas a gente tem muita cultura do cover aqui no Brasil. Sim. Então, é muito comum as casas de shows aqui do Brasil, alguns bares, assim, nem deixarem a banda tocar autoral. Mas, tipo assim, não, aqui é só cover. Só cover. E a galera gosta também, né? Você percebe que até às vezes tá ali um show cover, daí a banda fala, agora a gente vai tocar música autoral. É hora que todo mundo vai, sai pra pegar cerveja. Conhecer, né, aquela banda, né? É isso. E qual é a sua opinião sobre essa questão no Brasil? Tinha que melhorar, dar mais abertura para o autoral? Ah, tinha que melhorar, sim, tinha, sim. Eu acho que por ser um negócio cultural, Uhum. eu acho difícil, assim, a gente mudar a cultura daqui, né? Mas eu acho que pros músicos que, assim, querem realmente viver de música, querem viver do seu som, tinha que mudar muito. E também o jeito que os artistas são tratados aqui, né? Aqui no Brasil tem muito lugar que você vai fazer show e não te oferecem uma água, né? Você tem que correr atrás do lugar inteiro para procurar uma água, para Verdade. ter um lugar para você trocar de roupa, para você passar sua maquiagem. E sem É mais no se vira aqui, né? Exato, exato. E sempre lógico, não dá para generalizar também. Tem vários lugares que eu já fui que me atenderam muito bem, mas é muito comum a gente ver, principalmente no começo da carreira, esses esquemas de bar, essas casas de shows que recebem mais cover e tal. Geralmente o artista costuma ser muito mal recebido. Uhum. Então infelizmente, né? Mas a gente vai se virando, Isso aí. vai indo na fé. A sua trajetória, como a gente falou, ela começou com 12, 13 anos, né? Mas foi Sim, o maior destaque foi o Canta Comigo Tim. isso. Pô, como foi que essa experiência impactou lá atrás? Sua carreira? Muito, me impactou. Acho que foi assim o ponto que porque antes eu já fazia os shows com a banda cover que eu tinha, de criança eu fazia o show quase todo final de semana, mas ainda era um negócio mais por hobby, assim, que eu fazia por gostar, né? E Uhum. depois que veio o Canta Comigo Tim, que eu percebi que assim, que podia ser algo profissional. Uhum. Então, vindo o Canta Comigo Tim, isso me incentivou muito a lançar a minha primeira música autoral e não parar de lançar, né? Continuar lançando, isso me incentivou demais. Então, Canta Comigo Tim, quando eu fui quando eu passei, né, para seletiva, foi que me abriu e falei, nossa, então agora é a hora de eu fazer minhas músicas, lançar música, lançar álbum e ter minha carreira solo. Foi quando virou a chavinha, assim. E sem contar que divulgou o meu trabalho para muitas pessoas que não conheciam, né? A Sim. visibilidade que a TV deu para mim foi assim, sem palavras. Inclusive, eu achei aqui agora. Você cantando Bad Romance, né, da Lady Gaga. Sim, aham. Foi legal. Foi nessa edição que você cantou? Eu tinha 13 anos quando eu participei. Foi legal pra caramba. Sim, foi em 2020.
Como é que você chegou até lá? Foi você que teve a ideia de participar? Foram seus pais que te motivaram aí? A gente apareceu. Meus pais sempre me apoiaram demais, então eles sempre tiveram na minha carreira ali junto comigo, mas eles nunca me fizeram fazer nada que eu não quisesse fazer e também nunca me pressionaram para tipo, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Qualquer momento que eu quisesse parar, assim, eles sempre foram muito de boas. Eles me apoiavam mesmo porque eles viam o tanto de esforço que eu colocava, né? Mas eu Sim. fiquei sabendo do Canta Comigo Tim pela internet, que abri. Porque eu participei da primeira edição do Canta Comigo Tim, né? Porque já existia o Canta Comigo adulto, o Tim não existia, ia ser a primeira edição. E daí eu fiquei sabendo pela internet que as inscrições estavam abertas e falei, o Ah, não a gente já tem, né? Então, mas você nunca tinha ido em televisão antes? já tinha. Mas de reality show, não. Reality Aham. show foi a primeira vez. Já tinha participado de jornal. Acho que tinha umas duas matérias já que no Mais Caminhos tinha passado e Uhum. uma outra matéria, mas reality show foi. A verdade do reality é você saber ouvir não também, né? Ouvir as críticas Sim, exato, também. exato. Sim. E isso que eu falo que o jeito que meus pais me levaram assim sempre foi muito de boa. Sempre colocaram na minha cabeça que, tipo, que porque tem gente que vai com aquela ideia, tipo, tô indo pra ganhar, né? Tô indo pra ganhar, que eu sou o melhor. É competitivo. Isso, exato, exato. E a gente tem que entender que, assim, um reality show é diferente de uma competição qualquer, né? São 100 jurados, cada um vai ter uma opinião diferente. Se Uhum. você não passar, não veja isso como uma coisa ruim, veja uma coisa que, tipo, beleza, preciso melhorar. Pra quem tá vendo no YouTube, tá aqui. Boa. E no caso, tem aquela pressão também, né? Tem gente que vai porque os pais colocam pressão também pra você ir. Sim, Tem sim, sim, sim. Infelizmente acontece. Principalmente no Teen, eu acho que é acho que 9 anos, o mais novo, a 16, então tem muita criança. Eu tinha 13 na época, um pouquinho mais velha, mas tinha criança de Não, 9, não 10 mudou, anos, não né, e mudou muito, tal. não. Assim. Hã? Não mudou muito, não. De Não, não aparência, mudou muito, não, não. Mas acontecia, mas também tinha muitas crianças que queriam estar porque queriam. Eram poucos, assim, que a gente via, que estavam mais pelos pais, mas infelizmente acaba acontecendo. Sim. E no caso, o seu primeiro single, ele foi lançado em 2020, né? O Sublime Isso, Grau. Esse isso. processo, ele dá um pouco de medo de você botar uma criação sua, apresentar para o mundo? Dá um pouco de medo? Ah, sim, sim. Principalmente no começo, porque eu estava começando a compor e tal, assim, então você ainda fica um pouco insegura, né? E, tipo, o canto era uma coisa. Tudo bem, eu tinha só 13 anos, né? Mas eu tava cantando desde os 9. E daí Sim. compor era uma coisa totalmente nova pra mim. Então você não tem muita certeza, você não tem muita confiança se realmente tá bom, se a galera vai gostar, então. Mas, assim, eu aprendi que música é uma coisa muito relativo. A música que uns podem adorar, os outros podem odiar, achar a pior música do mundo. Então a gente não precisa ter medo de mostrar a nossa arte. Tem que Sim. colocar no mundo, com certeza alguém vai gostar, com certeza alguém não vai gostar. E a gente É, sabe é, que a gente não vai agradar todo mundo, a gente já sabe. exato, exato. E a gente vai evoluindo, né? O meu primeiro single, eu tava com 13 anos, agora com 17 estou lançando meu terceiro álbum já, então você vai pegando o jeito, né, de compor, vai evoluindo. Você pode, as minhas letras do meu primeiro álbum, que a maioria das músicas eu escrevi quando eu tinha 13 para 14 anos, lógico, pela minha idade, são letras mais Sim, sim. Uma muito mais facilidade. simples, né? Mas uma coisa de que você percebe que não é uma pessoa que está tão evoluída e tal, e daí você vai mudando, né? A cabeça vai mudando, as letras vão mudando também. Mas, no caso, tem aquela criança que acaba escrevendo mais madura, né? Ou será aquela criança mais madura ou era de 12 anos mesmo? Eu acho que depende muito do ponto de vista. A maioria das pessoas sempre falaram que pela minha idade eram composições maduras. Legal. E qual foi o principal desafio que você enfrentou no início da carreira? Que você pode definir? Acho que quando eu era mais criança, assim, mesmo eu sempre gostava muito de música, era um pouco mais difícil para eu entender porque sempre foi muito corrido, desde que eu comecei a lançar minhas músicas, porque quase todo final de semana tinha alguma coisa para fazer.
e daí eu tinha que compor as músicas, tinha que gravar vídeo e tal. Eu tinha meu canal no YouTube também, que eu postava 5 vídeos por semana. Então era uma vida muito corrida, então às vezes eu ficava meio confusa em entender se, tipo, às vezes a gente ficava com aquela ideia, tipo, nossa, eu queria tá, tipo, ter mais tempo livre, para eu ter mais amigos, sair mais com os amigos. Então, no começo foi um pouco difícil eu relacionar um pouco esse esquema de tempo, né, e tal. Mas os anos foram se passando, eu fui acostumando, e hoje em dia, assim, minha vida é super corrida, eu não paro um dia, não tem um dia que eu não estou trabalhando com música, só que eu consigo lidar melhor com, às vezes, tirar um dia para eu sair, às vezes, tipo, trabalhar o dia inteiro, de noite, pegar para sair com as minhas amigas e tal. Então, e eu vou me divertindo também nessas, porque, tipo, tudo bem, fui lá para Nova York, foi super corrido, a gente conseguiu turistar um dia só, ensaio, 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 show, 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 mas ao mesmo tempo você vai pegando, aquilo vai virando a sua diversão, né? O seu É dia a aquilo que dia. você trabalha com o que você gosta, né? Que não você trabalha. Exato, exato, exato. Uhum. E você já colaborou com outros artistas, né? Como o Badawi, que é do CPM 22, e o Edi. Sim, Como foi a parceria com eles? foi muito legal, foi muito legal. E para mim, eu lembro que foi quando o feat com o Adawi veio primeiro, né? Eu Aham, lembro que eu chorei muito quando eu escutei a música, porque eu sempre fui muito fã de CPM. sim. E CPM foi o primeiro show que eu assisti ao vivo na minha vida, quando eu tinha 12 anos. Caramba. Então, tipo, pensar que o Badawi tava gravando a minha música foi muito doideira pra mim. E sem contar o quanto, assim, os dois, tanto o Badawi, tanto o Egípcio, teve Bruno Super que eu fiz também, a banda Lila, todos foram muito tranquilos mesmo, todos me apoiaram demais, toparam gravar clipe, o do Badawi foi a distância, o do Egípcio foi, Uhum. a gente se encontrou mesmo para gravar o clipe, todos assim me apoiando, falando tipo, não, eu agradecia e eles tipo, não, a gente quer te ajudar, os dois, assim, todos que já gravaram comigo foram muito de boa. E isso para mim é mais legal ainda, ver que eu tenho tipo o apoio de ídolos meus, né? Me mostra mais ainda que eu tô no caminho certo, né? Que tá dando certo e tal. E, bom, agora falando de caminho, está para lançar o terceiro álbum que você falou. Como é que Isso. tá os preparativos? Tá, E a tá indo tudo cidade também, certo. Tá indo tudo certo. Eu tô muito animada. Eu lancei o single A Onda, agora há pouco. E uhum. daí eu vou ter, não vou dar tantos spoilers, mas eu vou ter só mais um single. E depois, 2 semanas depois desse próximo single, eu já lanço o álbum. Eu tô muito animada, porque a música que não lançou ainda é a minha música, assim. Eu tô muito animada pra lançar essa música. Porque eu não vou dar tantos spoilers, que ainda vai demorar um pouquinho. Uhum. Mas eu tô muito animada porque é uma das minhas músicas favoritas. Eu tô trazendo um negócio totalmente novo. E esse álbum também, eu acho, igual a gente tava falando, né? Vai evoluindo. Eu acho ele muito, muito evoluído comparado com os meus outros álbuns, em questão de composição. Então, tem algumas músicas, tipo A Mentira Favorita, que é uma das minhas músicas favoritas, o No Uhum. Limite, que eu gosto muito também. Então, são músicas que eu já via ela com. Eu já via essas músicas com um olhar diferente, um olhar tipo, nossa, eu realmente estou muito orgulhosa dessas músicas, é realmente coisa muito boa comparado com o que eu fazia antes. Sim. E eu tô animada demais. Daqui a pouco vem. E sobre essa questão de dar spoiler, quem você acha que está mais ansioso pelo lançamento? Você ou o seu público? Ah, eu não sei. Eu acho que o meu público, talvez, porque como a gente tá lançando, a gente já sabe, eu já conheço as músicas, eu já sei como vai ser, né, e tal. A ansiedade é para falar para as pessoas, né? Como é que tá? Tipo, é mais ansioso, tipo, eu quero que vocês escutem e tal, mas as músicas eu já conheço e tal. Eu acho que a galera fica um pouco, porque a galera não sabe, né? Eu Ah, sei quando vai lançar, eles não sabem ainda, né? Então, pressionei ela, pessoal. É, e você mencionou uma vez que você sonhava, acho que você falou até na primeira entrevista também, que você sonhava em fazer faculdade de produção musical, né? sim. Como é que você tem equilibrado a correria da carreira com os estudos? Então, eu tô no terceiro ano do ensino médio, né? Esse ano é meu último ano de escola. Tem caminho E, pra caramba. É. sim,
Mas acho que como eu comecei, como eu tava falando, como eu comecei desde quando eu tinha 13 anos e tal, nessa correria, eu acabei me acostumando bem. Eu estudo de manhã, né? E daí eu fico a tarde inteira. Eu chego em casa mais ou menos 12:30, almoço ali rapidinho, 1:30 já tô fazendo minhas coisas. E vou Sim. acabar lá pelas. Depende do dia, mas tem dia que eu acabo pelas 9, 10 horas da noite. Uhum. Então, eu consigo. Eu tenho um horário também para seguir, que eu sempre, às vezes, para não ficar perdido, eu sempre faço lista de tudo que eu tenho que fazer. Um horário, às vezes, se tem, tipo, alguma prova tipo, não, peraí, eu preciso. Essa semana eu vou postar menos vídeos porque eu tô com uma prova que eu preciso estudar e tal. E quando Uhum. eu fico muito perdida, a minha mãe me ajuda também. Eu falo que eu sou muito próxima da minha mãe, então às vezes eu tô muito perdida com a mãe, me Não, ajuda, o que eu faço? ajuda de pai dá pra vida toda mesmo, não tem isso não. Eu ia te perguntar, Exato, exato. que você tá falando do seu dia a dia, que você termina lá pra de noite, né? Eu ia te Sim. falar, até eu tô na sua agenda. Eu ia te falar isso. Você é aquela pessoa que vai na aula, você aprende mais por osmose ou você estuda em casa também? Eu sempre fui da mais de assistir a aula mesmo. Eu gosto bastante de assistir, só que eu tenho muita mania, eu gosto muito de estudar coisa que eles não ensinam na escola. Então eu sempre gostei muito de astronomia, por exemplo. Então, às vezes, quando eu tenho um tempinho livre, o meu hobby é assistir YouTube, do Saindo dos Foguetes, do Ciência Todo Dia, porque eu Bacana. sempre fui muito fã de astronomia. Então, geralmente, quando eu estou estudando em casa, eu estou estudando algo que muitas vezes não tem nada a ver com a escola. Pelo menos tá estudando. Não, mas eu estudando. Você acaba de terminar, Cissa. Você começou muito cedo, né? Ainda tá muito nova, tá com já apresentou lá fora, já conseguiu avançar bem na carreira. Qual mensagem que você deixa para os jovens também que estão tentando começar a carreira no mundo da música? Sim, sim. Galera, vamos lá. A gente sempre tem que lembrar que música tem a parte do estudo também, né? Tem muita gente que entra na música porque acha que, tipo, vou fazer show e viver disso, não preciso estudar. Música tem que estudar muito, sim. Tem que estudar demais. Independente do instrumento que você escolher, do que você vai fazer, tem que estudar, gente. Tem teoria musical, tem produção musical, tem os instrumentos, tem as técnicas, então tem que estudar. Então, primeiramente, a gente tem que ser bom naquilo que faz, então estudem. Uhum. E, cara, se você realmente gostar, porque é muito difícil, eu sempre falo para os meus fãs, gente, realmente é muito difícil viver da sua própria música, da sua própria arte, mas se você realmente gosta daquilo, corre atrás, pesquisa. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, a gente tem inúmeros canais no YouTube que dão dicas, falam o que você tem que fazer para viver da sua música, por onde começar. Então estudem, corram atrás, tentem se organizar ali dentro do dia a dia de vocês e principalmente acreditem em si mesmo, né? Porque se você está começando essa carreira pensando, tipo, não vai dar certo, não vai dar certo, aí não vai dar certo mesmo. Então, a gente tem que acreditar em si mesmo primeiro, para os outros poderem acreditar na gente. Sim, completando, não sei se pode completar também, se você me responde, sobre essa questão do ego também, né? Que muita gente já começa querendo Sim, sim. para a noite, por exemplo. Tem essa questão também, né? Exato, gente. Passo por passo, degrau por degrau. Não pulem fases. Tem muita gente que tem essa mania de entrar no mundo da música e querer pular uns 2 anos, e daí que acaba não dando certo. E isso, galera, pé no chão. A gente entende que nós somos pessoas. Eu sou uma pessoa igual a vocês, vocês são uma pessoa igual eu, somos todos iguais, ninguém é melhor do que Somos um ninguém. pouco mais estranhos. Não, Talvez. talvez. Talvez alguns mais estranhos que os outros, mas entendem que ninguém é melhor que ninguém. Então, sempre tenham ali humildade em primeiro lugar, pensem nos outros, e não deixa de acaba acontecendo, né? Eu sempre escutei isso desde criança, a galera falava para tomar cuidado, e tem que falar mesmo, porque tem que tomar cuidado, porque infelizmente a gente acaba perdendo muitos artistas pro ego, e daí a pessoa vai se fechando, vai virando aquela pessoa, às vezes, desagradável. E isso, principalmente com os fãs, é muito chato isso, né? Porque o fã, a gente tem que ser grato pelo fã e pelo que o fã faz pra gente, porque se a gente não tivesse fã, a gente não conseguiria viver a nossa música. Então eu falo que eu sou sempre muito, muito grata
pelos meus fãs, sempre tento fazer, assim, várias coisas por eles e tal, porque tem que ser, a gente tem que agradecer o fã, e a gente não é melhor do que ninguém só porque a gente tem fã. Então, é isso. É isso. Todo mundo tem um pouco de fã. Se você for ver, sua mãe é sua fã. Minha mãe é Então, minha fã, exato. Eu sou fã da minha mãe também. isso aí, Cissa, muito obrigado. Uma vez adorei conversar com você. Sempre legal conversar com você. Vamos Oh, marcar mais. obrigada. Vamos. O que eu ia te falar, falando em fã, para quem quer conhecer seu trabalho melhor, redes sociais, plataformas, onde você está. Sim, sim. Galera, ó, é Cissa Moreira. E o Cissa é com cedilha. Então é CI, cedilha A Moreira. E daí lá no o arroba acaba ficando Sica, né? Sica Moreira. Sica Moreira do Rock. Você me Uhum. acha em qualquer lugar. Instagram, YouTube, TikTok. Nas plataformas de música também, Cissa Moreira, Spotify, Apple Music, Amazon, você consegue escutar os meus álbuns lá, as minhas músicas, escutem. Adicione nas playlists de vocês, se vocês gostarem. E é isso. Isso. Obrigado, Cissa. Que isso, eu que agradeço. Abraço. Valeu, tchau, tchau.